Tudo bom? Estamos aqui hoje mais um dia com a nossa querida Fernanda Costa. Ela é consultora de marketing estratégico para pequenas e médias empresas, dá mentoria para alta liderança, personalização de marcas e tudo mais. De BH, com o sotaque mais gostoso do Brasil, o sotaque mineiro, fez essa viagem exclusiva para estar aqui com a gente. Já que você viajou, você deve estar um pouco cansado. Eu vou falar agora do nosso patrocinador, Dr. Guaraná, direto do Amazonas. Esse é seu. É uma fonte de energia 100% natural. Eles têm muitos produtos legais, tá? Para você estar aí se recuperando da viagem. E vou te fazer uma pergunta. Para que o marketing serve para pequenas empresas? Porque a gente acha que marketing somente para grandes empresas, comerciais de TV, posicionamento de marca, mas por que eu que tenho meu comercialzinho de uma porta ali, vendo minha roupa, precisaria de você? Incrível essa pergunta. Toru mesmo? Toru mesmo. É. Gente, obrigada por essa oportunidade incrível de estar aqui com vocês, Marcelo, Mac e Toru, com esse apelido incrível também, que eu não consigo mais chamar você de outro nome, né? Não tem. Essa pergunta é muito característica, Toru, porque quando a PME chega até mim, ela chega sem saber muitas vezes o que vai encontrar. Porque existe dentro do marketing é uma área ampla, né? Então, falar de marketing, principalmente depois da pandemia, surgiram muitos conceitos em torno do marketing, que marketing é tudo, marketing é só online, marketing é tudo que diz respeito à internet, sendo que, na verdade, o marketing estratégico é o que está fora da internet, é o trabalho que a gente faz de crescimento e desenvolvimento de um negócio fora da internet. É o que eu costumo chamar de marketing offline. Então a empresa, o negócio local, né, as pequenas e médias empresas, elas encontram comigo esse suporte para trabalhar dentro da empresa delas, da estrutura que elas têm dentro de um negócio local com marketing offline, que é organizar a casa, trabalhar a essência do marketing, o que é essencial para uma empresa se desenvolver e alavancar em termos de faturamento ou de produtividade mesmo, tanto de times quanto de faturamento em dinheiro ou até mesmo de resultados que não significam necessariamente dinheiro. Então eu trabalho toda esse processo, né? Esse sistema empresarial dentro de um processo de diagnóstico mesmo. Então eu costumo dizer nas minhas mentorias que a empresa ela é processual. E muitos negócios locais, que existe essa dor latente no mercado local de pequenas e médias empresas, é que pequenos empresários não enfrentam as próprias empresas como uma estrutura processual, que precisa de organização, que precisa de estruturação interna, que precisa da essência do marketing offline para chegar com qualidade no marketing online. Então, o que a empresa encontra comigo é a perspectiva de desenvolver os seus processos no marketing offline. A gente faz diagnóstico dentro daquela empresa, eu entro como mentora dentro dessa empresa e trabalho, além dos 4 P's do marketing, gestão estratégica de acordo com o perfil daquela empresa mesmo. E eu costumo utilizar a personalização de marcas como uma grande estratégia de atuação minha, dentro do meu método, né, o SPE, Sistêmica, Prática e Entrega Tangível. Eu trabalho esse método e entro com essa engrenagem estrutural para adquirir, avaliar, né, e trazer o diagnóstico de dores e necessidades dessa empresa, que tem gente que não gosta de utilizar a palavra dor, mas eu uso até hoje, né? E traço um diagnóstico dentro dessa empresa das necessidades que ela tem de desenvolvimento e a partir daí eu começo a mirar nas estratégias certas dentro daquele sistema empresarial. Então eu não fico atirando para tudo quanto é lado de estratégia, não. Vamos fazer assim, a gente testa, depois a gente vê o que vai dar e faz de novo, não. O meu trabalho é personalizado, é direcionado para as questões que aquela empresa precisa desenvolver, estruturar e mexer de fato. Então é mão na massa. Então você está falando que o marketing estratégico é uma consultoria voltada ao marketing da empresa. Você faz uma consultoria de fato sobre as dores da empresa, como Isso. você falou. E a partir daí você define uma estratégia de marketing. É isso aí. É isso? É isso aí.
Eu aplico esse olhar, né? Hoje eu estou mentorando algumas empresas na área de odontologia e medicina. Então, que é um segmento que eu trabalho bastante dentro do negócio, dentro de pequenas e médias empresas, dentro do negócio local. Então, uma característica muito forte do meu trabalho é desenvolver a empresa a partir da realidade que ela tem. Sem ficar inventando muita coisa, fantasiando resultados que a gente pode ter fora daquela realidade, não. Eu trabalho dentro da expertise que aquela empresa tem, dentro da capacidade que aquela empresa tem de recursos. O que ela tem de recursos? Então conta pra mim. Não sabe contar pra mim? Então deixa eu descobrir junto com você em mentoria quais os recursos você tem na prática, para a partir daí a gente começar a desenvolver o seu negócio. Então, hoje, uma clínica que eu mentoro no Barro Preto, por exemplo, e tem outras clínicas no bairro Ouro Preto e no Barro Preto. A mentoria primeiramente, eu lanço a análise daquele ambiente sistêmico, porque uma empresa é um ambiente sistêmico, feito de pessoas, feito de necessidades a serem sanadas, a serem olhadas, né? E aí eu entro como mentora e começo a observar aquele ambiente e conversar mesmo com as gestoras, com as donas. Geralmente o meu tratamento a minha mentoria é aplicada diretamente para as sócias, para as donas das empresas que, no geral, estão assim, eu não estou vendendo nada. Então a empresária chega para mim, eu estou desesperada, não consigo faturar. E existe esse mito de que resultado é só relacionado a dinheiro, e não é. Então eu já começo a quebrar por aí, porque a Amazon ela investiu, por exemplo, em publicidade durante anos depois que ela começou a vender, né? Daí, tudo bem, né, gente? Devidas às proporções aí, mas o que você tem feito para gerar resultado na sua empresa? Primeiro olhar que eu lanço. O que você tem feito para gerar resultado na sua empresa? O que você entende de resultado? Porque se for para ganhar dinheiro a qualquer custo, a gente já está no caminho contra fluxo. Porque ninguém ganha dinheiro a qualquer custo. Porque faturamento saudável, ele precisa de espaço para crescer. Sustentabilidade precisa de tratativa. Cliente precisa ser embaixador para ele vender para mim. E isso não é de um dia para o outro. Não é com um mês, nem com 2 meses. É com uma tratativa real, de fato, ali, com um trabalho de mentoria. Eu lanço esse olhar na prática. O que você entende de resultado? Eu preciso vender, eu estou desesperada, então me dá a sua carteira de clientes. Eu já começo com o que aquela empresa tem. Aí eu não vou falar o restante, porque senão eu coloco os meus segredos aqui, né? Mas é basicamente entender quais as necessidades daquela empresa, qual que até que ponto ela pode ir em termos de publicidade, porque dependendo da publicidade, ela não é para todos. Então eu já começo a colocar esse olhar também para os meus clientes. Olha, o que todo mundo tem feito dessa forma. Peraí, gente, outro ponto importante que eu trabalho dentro do meu método. Eu não sou todo mundo. Então eu tenho características próprias. Se eu como ser humano tenho características próprias, o meu negócio também tem. Então a gente precisa trabalhar de acordo com a personalidade do seu negócio, que é seu. Então por isso que a minha mentoria é muito voltada para pequenas e médias empresas, negócios locais que são empresários que não sabem o que fazer. Ou acham que empreender, ou carregam esse conceito de que empreender é ter um monte de produto para vender. Não, eu posso ter um produto bom, mas eu posso estar fazendo um monte de coisa inconveniente para o empreendedorismo e não ter resultado nenhum. Como eu conheço muitas pessoas capacitadas, assim, muitas pessoas é muito amplo, né? Eu já presenciei empresas locais que começaram a empreender e não deram certo porque estavam no contrafluxo do empreendedorismo. E aí você liga o marketing estratégico, essa consultoria e todo esse trabalho com a mentoria. Com a mentoria. Mas quando você chega numa empresa desse tamanho, falando de mentoria, eu imagino que é um susto inicial do empreendedor, do empresário. Falar, eu quero que você faça o marketing, você olhe a minha empresa e de repente você fala de mentoria. Como que isso se dá? Ligar as duas coisas e trabalhar com o empreendedor? Então, é muito legal porque a mentoria, né, que é outro termo que ficou muito assim, mentoria é para aquelas pessoas, mentoria é para a Rede Globo, né? Isso. Porque tem SBT e Rede Globo, né? Então, mentoria é
pra gente chique, né? Pra gente que tá lá na frente, ou eu não preciso de mentoria não, porque o presidente, eu sou mentora de alta liderança, mas o meu método que eu desenvolvi, que eu já testei e que eu escalei empresas e que já recuperei empresas locais também, que estavam zeradas e eu fui aumentando o faturamento com o meu método também. O método é o mesmo, mas a linguagem é que muda. Então, para uma empresa local que busca alternativas para desenvolver o negócio dela ou para começar de fato a vender, a gente vai primeiro desmistificar, né, o que entender o que significa faturamento, que nem sempre é dinheiro, e que resultado significa um monte de coisa, e nessa prateleira enorme de resultado, o dinheiro também está lá, né? E aí a gente vai começar a organizar a casa e a jogar conceitos, a aplicar técnicas verdadeiras, de fato, testadas, para a gente começar a desenvolver esse negócio. Então, na prática, eu faço o diagnóstico daquela empresa, estruturo todos os canais de atendimento, os canais omnichannel, então começo por aí. Mais básico possível, para as gestoras darem conta do meu método se desenvolver com elas. Eu tenho inúmeros cases do tipo da gestora mexendo no cabelo, e aí hoje falar assim, Fernanda, pelo amor de Deus, semana que vem tem mentoria, né? Justamente porque é o direcionamento e a estruturação que essas clientes, por exemplo, do Barro Preto, já falaram assim, que elas estão bem recentes, assim, entraram tem pouco tempo e a gente já conseguiu ter resultado, inclusive em faturamento para elas, né? A realidade já mudou, elas falam, hoje eu estou vindo trabalhar com sentido, antes eu não vinha. Antes a gente não vinha trabalhar com sentido, não vestia a roupa de empresária, né? Não vestia a roupa de gestora, de diretora de uma empresa. Então é esse diagnóstico que eu começo a lançar, a extrair de dentro daquela empresa e a mostrar para elas, olha, você tem produto, a sua empresa tem potencial. Agora vamos entender o que é resultado em dinheiro, o que é resultado em canais omnichannel, o que é resultado em fidelização de cliente, encantamento de cliente, embaixadores da marca, brand da marca, experiência do cliente. Vamos agora fazer essa engrenagem rodar num circuito e a sua empresa virar empresa de fato. Esse é o meu trabalho. E todo esse trabalho de experiência do cliente é uma coisa muito difícil. Assim, eu passei por isso há muito tempo atrás, de tentar entender como que os clientes se comportam em relação a um determinado produto que você oferece, ou a um determinado serviço. E na época tinha muito poucas empresas que faziam isso. Como que é isso? Como que você desenvolve esse trabalho junto aos clientes da empresa? A experiência do cliente é processo que eu implanto, né? Então, Customer Experience, a gente trabalha com métrica. E outro pilar do meu trabalho eu quero indicadores. Não, o marketing estratégico, um dos pilares é indicadores. Trabalho uma semana inteira, né? Agora vamos sentar aqui e vamos olhar para os indicadores? Eu não trabalho sem olhar para os indicadores da empresa. E uma condição do meu trabalho tem que ser boa de para casa. Porque se não for boa de para casa, não vai me gerar o resultado que eu preciso. E se não gerar o resultado que eu preciso, eu não consigo mostrar o resultado do meu trabalho, né? E a experiência do cliente, a gente trabalha com métrica. Eu atendo o cliente, eu desenvolvo o processo de atendimento, de encantamento, de abordagem, centrada, direcionada para cuidar do cliente desde a entrada dele na empresa, desde o primeiro canal que ele acessa da minha empresa até o final. Mesmo que ele me pergunte, que ele entre na empresa para perguntar quanto que custa qualquer coisa, e ele foi embora e não tem perspectiva de retorno, a experiência dele tem que ser notada, sentida e tangibilizada desde o início até o final. E esse cliente, ele tem que ir, esse lead, né? Porque essa pessoa, esse consumidor, ele primeiro entra como um lead frio da minha empresa, vou trabalhando o relacionamento até que ele vai amornando comigo e fica um cliente quentinho. Torna-se cliente e esquenta com a gente. E aí ele vira embaixador daquela marca. Isso tudo só acontece se eu cuidar da experiência desse cliente. E eu tenho um pilar que eu trabalho muito com os meus clientes, que eu não trabalho com quantidade, eu trabalho com qualidade, não me interessa a quantidade. Porque a quantidade, ela pode me trazer um fluxo
e me onerar muito em tempo e trazer um fluxo de atendimento que eu deixo para a multinacional fazer. Mas os negócios locais que eu atendo não precisam de volume, precisam de qualidade. E aí eu percebo que nos negócios locais, nas PMEs que eu atendo, estavam equivocadas trabalhando para o volume e não para a qualidade. Isso é um grande equívoco, assim, dentro do negócio local. Porque eu preciso cuidar da minha região, do meu entorno. Aí eu deixo de cuidar do meu entorno para ficar na moda, né? Porque todo mundo quer ficar bonito, lindo, né? Mas ninguém quer pagar o preço da beleza. E o preço da beleza, muitas vezes, é eu reconhecer que eu sou pequena. Fala assim, não, gente, peraí, eu trabalho para gente pequena, ou eu sou pequena. Eu trabalho nesse circuito aqui. Mas eu conheço empresas pequenas que exportam para 3 países. Doce. Então, de quem que é esse jogo de mercado? É de quem trabalha com inteligência, que é o que a gente estava falando nos bastidores aqui agora, ou de quem trabalha para volume, ou de quem trabalha como seguindo a boiada, né? Ah, eu quero fazer porque todo mundo está fazendo igual. Peraí, eu não trabalho com essa mentalidade. Então, eu trago muito essa essência de que vamos olhar primeiro para o nosso negócio, para a essência, o que é essencial, o que é resultado de fato. Vamos olhar para o que nós queremos dentro da nossa empresa, quem nós queremos atingir, né? Que tipo de cliente eu quero para a minha base, porque tem cliente hoje que pode não ser interessante para o meu método. Se não for bom de parar a casa, não é. Porque aí, né, vai onerar nos meus resultados. Eu não consigo, aí eu olho para a minha cliente e não consigo apresentar para ela o resultado que essa outra não me deu, né? Então, é olhar para a nossa essência mesmo. E num negócio pequeno, é realmente importante a fidelização, tá certo? Porque o cliente tem que ser um cliente recorrente, ele tem que ir várias vezes voltando e consumindo de novo. E a fidelização não é um processo fácil de você constituir, tá certo? Não é. Eu costumo falar que o mercado mineiro, né, o mineiro, ele é ressabiado mesmo, ele é desconfiado. Doutor, mas é muito fiel. É assim, e é regionalizado. O mineiro, ele é muito regionalizado. Olha, eu sou cliente desse mercado, então eu compro só nesse mercado que é filho do fulano de tal, ou que eu só vou na loja do Toru e do Marcelo, por quê? Ah, porque sim, porque já estou lá há anos. Tem colegas meus de mercado, conselheiros, que atendem empresas há mais de 20 anos. E ninguém sabe, o cara não tem nem Instagram, por exemplo. Tudo bem, marketing digital é importante? É uma coisa, mas assim, ele atende clientes há mais de 20 anos que ninguém nem sabe quem são. Mas são clientes altamente fidelizados. Então, o mineiro, existe essa característica da entrada, furar a bolha, né? É difícil. Por isso que é desafiador. Eu nem gosto de usar essa palavra difícil. É desafiadora. Mas olha só, o que você quer? Tem preço? Porque tudo tem seu preço, né? O volume também vai ter um preço a se pagar. Você vai ter que investir no marketing digital, você vai ter que investir no marketing online e trazer um marketing offline estruturado para isso dar resultado, porque o marketing online não faz milagre. Tem gente esperando milagre de marketing online aí. Não, hoje em dia, quando você fala de online, é muito complicado, porque as pessoas esqueceram como vende. Porque ela depende do lead que chega da internet e acha que é ligar e falar assim, ô, você tá querendo comprar tal coisa? Não, pum, desliga. Não nutre o cliente, não faz, às vezes não tá no momento de compra, porque o cara simplesmente tá ali, tá pesquisando, você falou que você atende médico, dentista, o cara olhou assim, ah, legal, um anúncio aqui, vou clicar, aí clica. Ah, você tá precisando de algo? Não, mas daqui a 6 meses ele tem uma dor de dente, daqui a 6 meses ele precisa de um tratamento e a pessoa não consegue fazer uma esteira de nutrição disso. Ah, não faz mesmo, porque não tem a técnica do offline. Porque não trabalha na base. A base bem trabalhada, aquilo que o cara chega, aquele atendimento antigo, que anotava no caderninho, que lembrava do cara 6 meses, voltava, é a mesma coisa quando você pula pro digital. Só que no digital você precisa mais disso do que no offline. Porque o digital você não tem um contato com o cara. Como que eu vou criar você? O cliente é muito mais volátil. Entendeu? Eu recebo uma mensagem, lógico, não sei quem é você, não sei como que eu crio a conexão com você. É aí que o bicho pega e as empresas não sabem trabalhar isso. Não sabem. Não sabem. E não adianta eu falar que não, parece que não entende.
complicado. É crítica essa parte. Uhum. E você falou várias vezes, Fernanda, ao longo da conversa, que você tem uma metodologia. Isso. Pelo que eu entendi, você desenvolveu essa metodologia, Desenvolvi. tá certo? Pode contar um pouco da história disso? Como é que você desenvolveu? Como que você aplica? Não precisa explicar exatamente o que é, porque você não vai vender o segredo aqui. Mas eu posso falar do método. Qual é a história disso? Lá atrás, eu comecei assim, eu fiz transição de carreira, sempre trabalhei na área da saúde, dentro de empresas de provimento de saúde. Então, eu era executiva de empresas e trabalhava com gestão da carteira de clientes, que antes a gente falava carteira de clientes no marketing, né? Hoje, e eu falo até hoje. Mas daquele banco de dados de clientes, e atendia muitas empresas em Belo Horizonte e região metropolitana. E depois que eu tive a minha filha, eu resolvi, até antes um pouquinho, eu resolvi fazer essa transição de carreira. E muitos clientes falavam para mim assim, Fernanda, eu fiquei com aquele produto da empresa X por sua causa. Fernanda, eu estava conversando com o pessoal lá internamente e eu comprei, hein, achando que eu que fazia parte desse processo, mas na verdade eu era a executiva do pós-venda daquelas empresas. E eu tinha empresas de todos os portes, né? E aí eu comecei a pensar sobre essa possibilidade, mas sem muita preocupação. E um belo dia, uma gestora de uma clínica, eu estava até viajando de férias com a minha família, a gestora de uma clínica me ligou, pedindo para eu poder auxiliar ela no processo, porque ela havia recebido uma indicação do meu trabalho de consultoria, que eu já comecei a prestar umas consultorias mais esporádicas, assim. E que ela estava precisando muito, que ela estava muito preocupada. Só isso. Eu falei, olha, eu estou retornando de viagem e eu te procuro, mas também sem muita pretensão. E aí ela me ligou de novo e falou, olha, eu estou precisando de verdade. Quando eu fui visitá-la, o negócio dela já não existia faturamento, ela não tinha mais saída. E aí ela chorava muito, ela estava muito desesperada mesmo, que era um negócio de muitos anos dentro daquela região. Ela tinha construído, né, a família havia auxiliado desde a formação dela e ela estava muito desesperada, tinha perdido a mão do negócio. E eu falei assim, olha, você quer recuperar esse seu negócio ou você quer chorar pelo leite derramado? Porque a gente pode, é possível, apesar de tudo. Sim, é uma opção. É uma opção. Foi quando eu comecei a recuperar o negócio dela com o marketing offline, eu não fiz nada de online. Eu comecei a olhar para a estrutura empresarial dela. Mas como que você fez isso? Você veio, né, baixou um espírito no seu corpo? Não. Eu já tinha uma experiência com a programação neurolinguística, já tinha experiência com gestão estratégica dentro de empresas, já tinha experiência com comercial, vendas, prospecção de clientes, encantamento de clientes. Então, já era formada, já havia feito meu MBA, né, em estratégia de marketing. E eu falei, olha, eu vou utilizar as ferramentas que eu tenho. Quando eu comecei a olhar para o sistema empresarial dela, que é uma empresa processual, ou seja, não adianta eu pensar numa empresa como algo rápido, algo que vai se desenvolver da noite para o dia, e eu comecei a olhar para o sistema dela e entender onde que a gente precisava fazer correções. Na verdade, era em tudo. O famoso junta tudo. O famoso... Junta tudo e já Foi agora. tipo isso, sabe, né? E eu falei assim, não, gente, peraí. Deixa eu ver o que eu tenho. Então, hoje, eu ainda carrego essa essência. Eu trabalho com o que tem. Eu não fico inventando moda, eu não fico fantasiando soluções. Vamos pegar uma coisa, deixa eu olhar na internet aqui para ver o que o povo está usando. Não, eu acompanho tendências, eu faço parte de grupos masterclass que estudam sobre inovações e tudo mais. Mas eu olho para um negócio local pequenininho ali e falo assim, vem cá, o que você tem? Né, pra gente fazer uma receita, a gente não olha pra receita, tem ali e fala assim, agora eu vou juntar e vou fazer um negócio gostoso, tem uma história dessa aí? É tipo isso que eu faço e na prática. E essa clínica eu comecei a recuperá-la com o que ela tinha. Com o banco de dados que ela tinha, eu comecei a limpar aquele banco de dados e a utilizar meu método e eu desenvolvi o método que hoje eu chamo de SPE. Na época era FHL, Formato Humanizado, Lazuli, que é o nome da minha empresa. E eu mudei o nome
para algo mais prático, que é o que eu aplico hoje, que é o Sistêmica Prática e Entrega Tangível. Então, sistêmica por quê? Porque sem avaliar, lançar um olhar de diagnóstico para dentro dessa empresa, eu não consigo fazer nada. Ah, eu preciso fazer inúmeras reuniões, né, aquela coisa burocrática? Não, mesmo porque eu tenho pavor de coisas que são muito prolongadas. Você tem fechamento de contrato com o cliente? Não, eu não fecho contrato com o cliente, a menos que ela queira. Eu falo assim, então vamos lá, vamos ver se você é boa de ir para casa. A gente fica 15 dias, né, juntas. Lança aí, me fala o que você tem. E aí as clientes falam, vão continuando, sabe? Eu acho também um pouco careta essa questão de tentar prender cliente por contrato. É claro que eu fecho contrato, eu tenho contrato como eu tenho contrato de mentoria de alta liderança, é outro formato. Porque aí eu fecho um contrato maior, com uma mentoria mais robusta, com uma engrenagem que eu vou ficar dedicada àquela alta liderança. Na mentoria de negócios locais, eu faço a cliente que ela tem geralmente um receio daquele trabalho, um medo de entrar naquele trabalho, não sabe o que é, tem pouca consciência do que uma liderança de alto nível, de alta envergadura, de experiência, já tem uma consciência maior do que uma mentoria. O negócio local não. Então aí eu falo assim, vamos fazer o seguinte, entra aí na câmera, ou vamos fazer uma reunião, uma mentoria, uma consultoria, uma sessão, e aí você olha aí, né? E aí a gente entra com uma engrenagem. Os meus clientes, as minhas clientes todas ficam 6 meses, 1 ano, já tiveram clientes de 2 anos em consultoria direto, sem parar, sem nenhum dia de cessar, assim, nem uma semana sem sessão de consultoria. E sem forçar a barra, nem nada, porque a cliente ela precisa primeiro tomar consciência que ela precisa daquilo, né? E como eu falei, a alta liderança ela já tem consciência, olha, eu preciso de direção para isso, para aquilo outro, como eu mentoro a Sandra, né, a vice-presidente da IMIG, então ela já tem consciência do que ela precisa, do que ela quer, do que ela deseja resolver, é diferente. Então o negócio local, o SPE, que é o meu método sistêmica, avalia o sistema daquela empresa, traça diagnósticos importantes, prática, entrega um plano de ação, e a entrega tangível, essa entrega com métrica. Quanto a gente conseguiu aplicar de resultado essa semana? Cumpriram a meta? Fizeram para casa? O que a gente teve de faturamento ou de resultado? Resultado que significa quantos clientes alcançados, quantos clientes fidelizados, quantas ligações feitas para clientes, quantos embaixadores da marca e por aí vai, né? Isso tudo significa resultado no marketing estratégico. Então, o SPE trabalha dentro desse quadrante. Primeiro a gente avalia, traça diagnóstico, depois eu entrego prática em plano de ação para aquelas clientes que já foram direcionadas e daí sim a entrega tangível são as métricas. Eu provo para ela que ela cresce, se ela conseguir aplicar todas as tarefas que a gente fizer em direcionamento. Esse é o método. E eu já testei, recuperei essa clínica, ela está lá até hoje, no mesmo espaço, com os clientes dela rodando, depois que eu apliquei essa consultoria de ponta a ponta, que é o que eu chamo, né? Eu fiquei um tempo, acho que uns 2 anos e meio mais ou menos, e aí fui rodar o meu método em outra clínica. De lá, já outra gestora me indicou para outra, porque viu que estava dando resultado, e aí fui para outra, e já trabalhei essa outra clínica também com 3 sócios, no bairro Ouro Preto, mesma estrutura, o SPE entrando no mesmo formato dessa primeira clínica, e aí eu fui aplicando esse método que eu desenvolvi na prática, dentro da minha expertise, com toda a bagagem de experiência prática e intelectual, e as gestoras foram entendendo que é possível, tudo no offline. Ah, mas aí você faz o Instagram? Não, gente, não mexo com isso. Pega o touro lá que ele faz. Porque aí é querer fazer, você ficar pássaro de fogo, eu costumo falar, né? Voa, cospe fogo, né? Assim, faz tudo. Não, eu não faço tudo, eu faço isso. E o que eu faço e gero resultado. Que bacana. Tem resultado em 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses. A gente vai escalando, né? Legal. E deixa eu te perguntar, você falou que você entra na empresa, conhece a fundo, mas não é um negócio, o cara também, a pessoa também tem que querer, né? Porque assim, eu já encontrei
Da onde estava. Aí chegou no menos 30. Uhum. Quanto maior é o ego para admitir que tá quebrada, menos 30, menos 40, menos 50, né? 100. Menos 100. E aí, assim, quanto mais alto for o ego, não sei nem se eu falei certo, mas quanto maior, essa pessoa olhar para o indicador dela e falar assim, gente, eu tô quebrada. Não tô faturando nada, só tô perdendo dinheiro. Eu investi nesses últimos 6 meses, nesses últimos 2 meses. Então, quando eu cheguei para essa clínica, eu falei assim, tá, o que você fatura hoje? Não sei. O que você tá perdendo? Não sei. Então, assim, tá um caos, entendeu? Não sei. Quanto tem de empréstimo? Não sei. De empréstimo ela sabia. Entendeu? Então, assim, e para o negócio local, esses números negativos, eles aparecem com muita facilidade. Né, gente? Porque, assim, o faturamento, não são faturamentos de milhões, né? Não são faturamentos de milhões. Então, por exemplo, para negócios locais que eu atendo, em institutos, por exemplo, dentro da maturidade empreendedora que a gente estava conversando, para uma aluna, né, para uma pessoa que está empreendendo ali, que nunca gerou um faturamento de 4 mil e do zero sair para começar a faturar 3, depois começar a faturar 4, depois começar a faturar 8, é muito dinheiro para essa pessoa, no caso de alunos, né? Quando eu ministro aulas no Instituto de Empreendedorismo. Então, é uma realidade. A realidade PMS, eu consigo olhar, antes meu faturamento era 50 mil, aí eu fui caindo, hoje é menos 30. É muito rápido, é muito fácil de olhar para isso. Uma multinacional, o processo dela sistêmico é diferente, as métricas dela também são diferentes, ela tem um setor inteiro para olhar para isso. Então, rapidinho, o cara olha lá nos gráficos, identifica, olha, hoje está menos 30 desde ontem, ou está menos 10 desde 2 horas atrás. No negócio local, essa coisa, o empresário ele fica ali no operacional demais. Fica muito no operacional. Então, quando o faturamento, o resultado em dinheiro cai no bolso dele, cai na escola do filho, cai, entendeu? Não é assim, não é em ações. Não é em ações, né? A multinacional caiu, as ações caíram, os números estão baixos. Não, na PME é assim, gente, esse mês não tem dinheiro. Não tem dinheiro para pagar o cara não tem dinheiro, E antes ele faturava 150 mil. Mês passado faturou 150 mil de prolabore para uma PME de 10 funcionários, 150 mil de lucro. É muita coisa. Então são esses clientes que eu atendo. Só que aí o cara vai e mês passado 150 mil, aí 2 meses depois menos 30. Ele fala assim, gente, o que aconteceu? Um monte de coisa errada. Ou inconveniente, nem gosto de falar errado, mas assim, inconveniente, ficou muito no operacional, colocou o negócio dele na mão de pessoas que não sabem o que estão fazendo, né? É uma das coisas. E às vezes mistura o CPF com o CNPJ também, que provavelmente é um dos problemas maiores que tem nesse tipo de empresa, em determinadas situações. Muito. Mas, mudando um pouco de assunto e avançando no que você faz, a parte de mentoria para alta performance, de alto nível, como que isso funciona? Quer dizer, você tem todo esse trabalho com as PMEs, e aí você tem um outro trabalho totalmente, não vou dizer que é totalmente diferente, mas é num outro nível de resultado, tá certo? Que as pessoas que te contratam para serem mentores querem, não é reverter o menos 30 para 100, mas é entender um pouco como que eles podem trabalhar e desenvolver a atividade deles. Como que você caminha nisso? Nesses dois mundos, né? Mundos diferentes. Primeira coisa que eu trago, não sei se eu posso chamar de diferencial, mas uma qualidade que eu tenho, né, um talento, é mudar de linguagem. Não muda a minha essência de trabalho, o método é o mesmo. Mas eu só aplico o formato, né? Eu mudo a forma. O método é o mesmo, mas a forma, tem a forma de Natal, a de estrelinha, de lua, não é assim? Então, é como se eu mudasse a forma. Então, a linguagem é diferente, o processo de abordagem
para uma cliente de alta liderança é diferente do que para uma gestora de PME, porque a preocupação delas o nível de preocupação são completamente diferentes. Né? A estrutura de empresa que uma cuida é completamente diferente do que a outra cuida. Como que eu transito nesses dois mundos? A Fernanda é a mesma. Então a cliente que me escolhe, a de alta liderança, ela me escolhe pelo que eu sou. Tanto que é a mesma pessoa para os dois tipos de mentoria. Mas o que vai diferenciar dentro do meu método é que a forma que eu uso para uma é diferente da outra. A necessidade de uma vice-presidente, de uma gestora, né, de uma liderança que cuida de um time maior, vamos dizer assim, que tem um time maior que ela precisa de olhar para ele, de aplicar técnicas mais avançadas de gestão, de estratégia, ela precisa de outras alternativas da programação neurolinguística, por exemplo, ou de outras alternativas da gestão estratégica ou da gestão de negócios, que eu preciso de colocar essa forma para rodar junto com ela. Essa gestora, que são sócias, muitas vezes, ou que estão iniciando o negócio delas, ou que iniciaram, não deram certo, ou iniciaram, não estão sabendo como prosseguir com aquele negócio, ou faturar, ou prosperar, a necessidade delas é com um time menor. Então a engrenagem ela vai rodar de forma menor. Talvez ela não vai precisar de uma técnica que aqui na vice-presidência eu aplico, trago da gestão de negócios e aplico para essa vice-presidente, né? Que na Fundação Dom Cabral a gente traz muito esse conhecimento da gestão tática, do planejamento estratégico. O planejamento estratégico para essa alta liderança é maior, ele é mais robusto, ele tem mais detalhes, a gente precisa parar e pensar, deixa eu pensar como que vai ser essa mentoria, o planejamento estratégico que nós vamos funcionar aqui. Para essa gestora, tem planejamento estratégico? Tem, mas ele é mais mão na massa, sabe? É mais assim, eu preciso ter mais agilidade e essa daqui eu preciso ter mais estratégia. Tem estratégia aqui também, mas a estratégia aqui ela precisa tá mais ligada no 220. Essa daqui, a linguagem vai mudar um pouquinho. Ela precisa de mais dedicação, de mais olhar. É isso que muda. Ah, é só isso, mas e aí, como é que você faz? Aí é o meu como, né? Aí é o meu como, né? O meu segredinho. Mas é como se eu virasse as formas. Uma é forma de estrelinha, a outra de lua, tá? Mas o método é o mesmo, a pessoa é a mesma, o jeito, é essa Fernanda aqui para todo mundo. Muito bacana. Legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você falou, quando você entra para executivos, essas pessoas de fugiu o nome alta liderança, você vai dar consultoria para ela. Geralmente, quais são as dores de quem está na alta liderança que olha e fala assim, eu tô com essa dor? Existe uma dor meio que comum ou cada um é o específico hoje? Pergunta muito bacana. Existem as dores mais comuns que o líder, a alta liderança geralmente executa ações de forma muito solitária. Sim, muito. Não dá para falar para todo mundo o que está fazendo, que tipo de comando, né, que tipo de direcionamento. Ai, me ajuda. É porque assim, eu tenho que decidir algo de milhões, não pode? Né? Isso. Me ajuda nisso daqui porque eu preciso olhar, eu estou tendo esse tipo de problema numa equipe de 25 pessoas, é impossível conversar com qualquer pessoa sobre isso. Ele não tem com quem se apoiar. É só ele? Esse tipo de apoio. Mas é um apoio com direcionamento, é um apoio com um olhar, eu vou entender qual que é a necessidade daquele momento dentro da equipe e aquela gestora vai dentro do nosso processo de mentoria, vai falar assim, olha, hoje a minha maior dificuldade dentro do meu pessoal, que tem sido, tomar a decisão baseada em tal coisa. Peraí, então vamos lá. Que tipo de perfil de colaborador? Ou que tipo de perfil de reunião você tem feito nos últimos dias? Então, aí a minha preocupação, Fernanda, está em torno de como orientar, de como direcionar, de como eu posso resolver sem causar determinado conflito. As dores mais frequentes da alta liderança são como tomar decisões
dentro do ambiente sistêmico, menos conflituosas, mais maduras, mais concentradas, mais estratégicas, empresariais de fato, sabe? Sem que as partes interessadas ou que os stakeholders envolvidos naquele processo fiquem abalados, fiquem desestruturados. Então a minha mentoria é muito voltada para a estratégia com stakeholders para a alta liderança. Então as dores, as necessidades mais frequentes têm sido essas, porque o líder, a alta liderança, ela conversa com vários stakeholders, mesmo ela estando ali à frente, né, da tomada de decisões. E a preocupação do grande líder é: eu preciso tomar a melhor decisão. E ele quer acertar. A gente fala assim, o erro existe. Não, gente, olha, na prática, a alta liderança não pensa assim, não, eu sei que eu vou errar, não, eu não quero errar. Não pode. Eu não posso errar. Então a gente reduz a margem de erro como? Entendendo quais são as principais variáveis dentro das partes do relacionamento com as partes interessadas. A gente vai reduzir a margem de erro. Não existe promessa de não erro, né? Mas reduzir a margem de erro, por quê? Quanto menor ela tiver, mais a gente consegue atuar se houver erro. Peraí, vamos corrigir. E a cadência de correção é rápida. Então, dentro da minha atuação, espera aí, calma. A comunicação tem que ser rápida e a cadência de correção também. Assim, vamos deixar para a semana que vem a gente conversa sobre isso. Não, pera, aconteceu hoje, vamos colher tudo que aconteceu de variável. Foi interessante o relacionamento, as partes interessadas entenderam, o time ficou coeso, o time ficou confortável, quais foram os ruídos. Colhemos, amanhã a gente já parte para a correção. Porque quanto mais tempo a gente fica no incômodo, maior essa margem e essa margem de erro só vai aumentando. De incômodo só vai aumentando. E isso para a alta liderança é péssimo. Então, gestores, eu percebo que os que têm muita dificuldade no processo como líderes é porque a comunicação, ela está incompleta, a comunicação não está clara, né? Não dizem que a comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende? E aí, um fica falando japonês, o outro suíço, né? Francês. Aí cada um fica falando uma língua. Não, peraí, deixa eu te contar o que eu quero com essa prática, tá? Então vamos lá. Foi legal? Você entendeu? Agora vamos entender o que a gente colheu de fato de indicador dentro desse método. A gente vai trabalhar na clareza. Reduz o tempo, a margem de erro assim, trabalhando com a cadência de informação, chegando próximo das pessoas. E aumenta a confiança. Aumenta muito a confiança. Que é muito importante para o executivo. Que é muito importante para o executivo. Então, dentro da alta liderança, né, eu trabalho muito assim, não pode ficar muito tempo longe de mim. Isso é muito importante. Porque o líder ele tem muitas tarefas. Tem muitas tarefas, mas peraí, não sai de perto de mim, não. Porque quanto mais a comunicação fica longa, a margem de erro aumenta. Entendi. E aí o que fica prejudicado é o processo que a gente constrói, que a gente tem construído, que já começou a gerar resultado, mas se distancia, se não existe o checkpoint, né? Vamos fazer a reunião, vamos fazer o checkpoint, vamos entender as métricas, que eu sou neurótica com métricas, né? Com meta e com métricas. Se não tem checkpoint, não tem indicador. Entendi. E aí a coisa se perde, né? E aí vai se perdendo dentro E vai se perdendo. Legal. E deixa eu te perguntar, a partir do momento que você estrutura uma empresa, voltando um pouco lá atrás que ficou na minha mente, geralmente, quanto que de faturamento essa empresa passa a ter? Você arruma toda a casa, ajuda a pessoa, porque o pequeno empresário também, geralmente, ele não sabe nem o que é ser empresário. Ele teve uma ideia e falou, vamos fazer. E no meio do caminho a gente vê o que dá certo. Quando a pessoa te contrata e ela sai ali do V0, tem
tem uma estimativa hoje, o faturamento geralmente aumenta em 30%, 20%? Tem sim. Você já tem? Como Tem. que funciona isso? Primeiro, eu não ajudo ninguém, tá? Tá. Eu não auxilio ninguém, Legal. tá? Aham. Eu nem não tomo esse posicionamento. Hoje meu posicionamento até coloquei aí para vocês, né? Sim. Não auxilio ninguém, eu ajudo o empresário, eu auxilio você a ser melhor, nada disso. Pelo amor de Deus, eu tenho inclusive pavor desse tipo de posicionamento. Eu trabalho com fatos. Entendi. Então assim, com números. Isso. Fernanda, mas eu não tenho números, eu não estou vendendo nada, né? Que geralmente o empresário, o negócio local chega, mas eu não tenho números, eu não estou vendendo nada. Peraí, primeira coisa, será? Me conta aqui, mostra pra mim. Quantos clientes você tem? O que você fez essa semana? Como a sua empresa funcionou essa semana? Quem trabalha na sua empresa? Eu vou fazendo perguntas que ela precisa me dar números. Né? Eu não vou trabalhar assim, que legal, que gracinha, né? Nossa, como que foi esse sonho de trabalhar, né? Senta aí, chora um pouquinho, não. Não é a minha linguagem, não é o meu método, tá? Quando entra em mentoria comigo, eu começo a perguntar sobre fatos. Vocês montaram, quanto tempo tem a empresa? 2 meses? Não, beleza, então tá na média aí do fracasso, né? Tipo, 2 meses, que isso, é um bebezinho, embrionário, né? Não, relaxa, ainda tem muita coisa para acontecer. Eu começo a trabalhar com fatos. Quantos clientes vocês atenderam até hoje? Até hoje 10, 15, eu não sei, então eu preciso desse fato, semana que vem a gente conversa. Entendi. Eu não consigo trabalhar sem número. Eu não sei, se dentro da mentoria, no início, a pessoa já começa com 3 não sei, eu de fato encerro e peço para levantar para mim, para a gente começar a semana que vem uma nova estrutura de atendimento. Porque eu preciso saber quantos clientes você atendeu. Eu não atendi nenhum. Beleza, então a sua empresa tem 0 cliente, né? Entendeu? Sua empresa tem 0 cliente, você sabe que tem 0. Sabe que tem 1, que tem 2, que tem 10, que tem 50. A gente atendia 50, agora atende só 2. Por quê? Aí me dá os fatos. Então eu vou investigando, mas em cima de fatos. Eu não vou em cima da psicologia, porque eu não sou psicóloga. Que as pessoas, elas tomaram, gente, eu fico desesperada. Quando eu olho nas redes sociais, auxilia o fulano a viver melhor. Gente, pelo amor de Deus, quem auxilia o fulano a viver melhor é o exercício físico, né? Sei lá, é a fruta que você come. Você, né? É a psicanalista, né? Mas eu não. Sabe, assim, vamos trabalhar com fatos e vamos trabalhar de verdade? Beleza, você atendeu até hoje 10 clientes, então vamos multiplicar isso. Agora, a gente tem condição de 10 passar para 20. Que foi isso que eu fiz na primeira clínica, tá? Vamos passar, então, de 10 para 20? De 20 para 50? Como? Aí tem o meu método e tem as minhas estratégias, mas a gente consegue já aumentar. No primeiro mês eu já consegui ampliar faturamento de empresa em 10%. A empresa que é boa de para casa, ela começa a aumentar de fato o faturamento dela em 2 meses aí de mentoria em 30%. E aumentar a carteira dela, a base de dados de cliente dela, de cliente que não comprava nada, e passar a bater meta de 5 fechamentos, 10 fechamentos. Então, esses são os meus números, tá? E antes eu não vendia nada, o cliente entrava e saía do mesmo jeito. Não, isso é proibido, né, gente? Pelo amor de Deus. Sim. Se o cliente chegou aqui, tem que vender, tem que sair alguma coisa. Ele precisa pelo menos... Nem que seja uma bala. Ele precisa entender quem sou eu, ele precisa, nem que seja entrar no Instagram, ele precisa falar de mim, alguma coisa. Aí eu entro com técnica, eu entro com abordagem, eu entro com script já testado. A gente não entra assim, então fala de mim, que legal. Não, é muito profissional. E eu fico puta quando não tratam, tá? Que eu falo assim, não, gente, peraí, vamos aplicar script de atendimento? Vai, estudem aqui o script. Leiam. Agora estudem esse script. Agora repassem para o cliente e ligação, sabe? Então eu vou aplicando estratégia. Aí a cliente, né, de repente fala assim, então, até que funcionou, porque de 10 clientes a gente tá com 40. Que legal. Entendeu? Quando assim, até que funcionou, que fofinho, né? Então, assim, fatos, tá? E assim, eu não fico...
enrolando não. Gente, e aí? Deu certo? Como é que foi a estratégia essa semana? Aí a gente não aplicou nada. Beleza, então repete. Porque eu preciso de números, de dados, de fatos. A gente aplicou certinho, não deu certo. Nada deu certo. Eu nunca escutei essa resposta, tá, gente? Que bom. Nunca. Que bom. Sempre a gente colhe resultados ou em faturamento, ou em crescimento de banco de dados, ou em embaixadores da marca. Então, sempre gera resultado. O embaixador da marca é quem fala bem da marca. Em São os que vendem. Social, ou coisa assim. São os que vendem. Entendi. Cliente que vende para você de forma espontânea. Você não paga para ele, né? Marketing digital, lá no Instagram, a gente tem que impulsionar e pagar para a plataforma. Sim. O embaixador, você não paga R$0 e ele fala, não, você tem que fazer com fulano, vamos lá que eu vou te levar. Né? O embaixador, ele tá caminhando junto com o brand. O famoso boca a boca. É o famoso boca a boca, que ajuda bastante. No marketing offline é uma regra. Tem que ter meta de embaixador da marca. É Meta. que bacana. Deixa eu te perguntar. Dentro de tudo que você falou, eu, como já sou empresário, já fui empresário, já vivi rico, vivi pobre, vivi Não, rico, fala vivi pobre. É a vida de Fala quem não. até acertar e ficar só rico. Quando o cara te liga, às vezes ele tá ali no menos 30. E você se torna um custo alto para ele, né? Como que ele te remunera? Como que é feito isso? Como que você consegue convencer ele a um cara que já tá perdendo dinheiro a contratar algo que tecnicamente, se ele não vê aquele valor, ele vai falar, putz, é mais um gasto e não um lucro. Como que você dá a volta por cima Muito disso? legal. Eu não convenço. Eu falo para a pessoa o que ela tem de perspectiva e vamos lá, entra lá na câmera. Ou, se você quiser, né? Uai. Vamos marcar um horário, mas o que eu posso encontrar, Fernanda? Outra informação importante que eu gosto de colocar assim dentro do meu método. Eu não utilizo nenhum tipo de explicação muito prolongada, sabe? É um pitch de 30 segundos. Então, o que você vai ganhar? E qual a obrigação que você tem com o meu método? Ser bold para casa. Primeira coisa. O que você vai ganhar? De 10% a 30% de faturamento se você for bold para casa em 3 meses a 6 meses. Como que eu vou pagar para ver? Olha, faz uma mentoria e você avalia. O que vai te gerar não vai te deixar nem mais rico nem mais pobre. Então, assim, eu não fidelizo o cliente com contrato esse tipo de cliente, não. Tá? Tem cliente que já tem a empresa Faturando tudo, só quer crescer. Isso, mais ali organizado e tal. E assim, o menino, não tô sabendo vender aqui dentro. Então esse cliente, ele já tem uma certa consciência. Esse que tá quebrado, ele não tem consciência e nem dinheiro, muitas vezes, exatamente, né? Mas, Fernanda, esse cliente está no seu funil de vendas? Tá. Dependendo, como é que eu posso falar, gente? Dependendo da qualidade daquele negócio, sabe? Da perspectiva, porque às vezes o produto é bom. A empresa é uma boa empresa, o empresário é um bom empresário, um empresário experiente, é um bom produto, mas está fazendo tanta coisa inconveniente para o empreendedorismo, que aí o cara quebra, ou o cara mete os pés pelas mãos, ou sei lá, acontece um monte de coisa estranha ali na vida dele. Mas a perspectiva do negócio é boa, e para o mercado tende a se estabelecer. E aí eu entro com essa análise. Falo assim, olha, eu não vou te convencer de nada, é você que vai se convencer. Você acha interessante entender que o seu negócio precisa de direcionamento no offline? Você acha interessante que você pode enriquecer seu banco de dados, de clientes, e começar a trabalhar com qualidade, não com quantidade? Se você achar interessante pagar para ver, mas eu não... barganha, eu não trabalho com processo de barganha. Olha, me contrata porque eu vou mudar a sua vida. Não ajudo, não auxilio, sabe? Eu não salvo ninguém. Mas eu costumei salvar um monte de gente. Mas não é a minha promessa, sabe? Porque eu trabalho com fatos. Mas costuma dar certo muito. Tem uma cliente que eu gosto de citar ela. Hoje ela está lá no Mato Grosso. Mas ela começou com a clínica dela aqui, né? Em Belo Horizonte. Aí nós trabalhamos o marketing, trabalhei a clínica dela em Belo Horizonte, depois a clínica do pai dela, que eu esqueci o nome da cidade aqui, vou lembrar. Que o pai dela também é do mesmo segmento que o dela. Aí ela resolveu ir para o Mato Grosso com o esposo, porque ela casou,
vendeu a clínica dela e me indicou para as pessoas que ela vendeu a clínica. Bacana. E lá no Mato Grosso ela me contratou online. Então você também tem muitos embaixadores, é isso? Entendeu? Assim, eu não precisei convencer ela quando ela começou comigo lá atrás. Mas ela também estava assim, olha, eu não sei vender e eu preciso vender. A formação técnica, essas pessoas, elas são muito técnicas, esse tipo de profissional. Então, para extrair deles, muitos só querem, não só querem pular um pouquinho, sabe? Sair um pouco do técnico. Muitos não estão quebrados, estão começando agora e sair um pouco do técnico, porque não sabem fazer. Não fazem a menor ideia, não articula junto com o cliente, né? E outros estão quebrados, mas ambos os casos eu tenho um funil de vendas que eu atendo. E para qualquer cliente eu vou usar o mesmo método. Então basta o cliente entender se ele quer comprar esse método. Mas eu tenho cases para apresentar, eu tenho experiências, eu tenho testes, tenho inúmeros. A pessoa quiser eu sento, ou agora eu vou ter essa gravação. Eu falo assim, assiste aí, porque é muito legal e eu tô falando tudo. Porque é isso, comprar um serviço, né? Você estava me explicando aqui a expertise do negócio de vocês de capital. Você não precisou me convencer, hora nenhuma você falou assim, olha, faz esse negócio que é muito bom, né? Não sei se eu vou te ajudar. Não, você virou e falou assim, olha, é super arriscado. Inclusive, você tem que estar disposto a perder. Mas você pode ter esse ganho. Então, o meu método, ele atua dentro dessa consciência. Que a pessoa ela pode estar realmente menos 30, zerada, mas ela também tem a consciência de que ela é uma empresária que precisa investir em desenvolver faturamento e números dentro de uma empresa. Sim. E para isso ela precisa de ajuda. Muito legal. Entendi. Agora, Fernanda, a gente se conheceu num evento para conselheiros. E você mencionou algumas vezes aqui a Fundação Dom Cabral. Sim. Como que você insere isso na sua experiência profissional? Onde você está vendo? Você também é conselheira? Você está se tornando? Como que isso se insere na sua carreira? Então, eu sou conselheira formada pela FIENG, pelo Instituto Evaldo Lodge. E hoje eu presto alguns trabalhos como conselheira pro bono e atuante assim dentro de empresas como conselheira consultiva. E aí eu costumo falar o seguinte, consultora não é conselheira, né? Que tem gente que fala assim, que legal, você é consultora aí, é só passar pra conselheira? Não, são processos completamente diferentes e atuações diferentes. Mas o que a gente estuda dentro da formação de conselheiro, que você também é conselheiro, né? O que a gente estuda, as expertises que a gente busca pra gente como profissionais, para atuar na prática, dentro do que eu sei fazer, né? Então, eu como consultora, eu utilizo do que eu aprendi como conselheira na minha formação e trago essa prática hoje e implanto em empresas? Obviamente que sim. Porque a gente fala, a gente vê conteúdo de finanças, a gente escuta case de grandes CEOs aí espalhados pelo mundo afora, né? A gente estuda sobre gestão estratégica e tantos outros temas e disciplinas que, como consultora e mentora de alta liderança, obviamente que eu utilizo esse conhecimento para os meus clientes. Mas como conselheira, hoje eu estou trilhando também essa carreira como conselheira, não sou ainda conselheira administrativa, né? Talvez eu amadureça para que, quem sabe, em algum momento, né, dentro da minha carreira, eu assuma uma posição desta natureza, mas também não há pressa. Eu entrei dentro dessa atuação, dentro desse segmento, justamente por entender que o conselheiro consultivo, principalmente, ele conversa muito com a minha circulação hoje, com os clientes que eu atendo, com os cenários que eu atuo, com os diagnósticos que eu faço. E na Fundação Dom Cabral eu estudo gestão de negócios e trago todo esse conhecimento da gestão de negócios e dentro da Fundação, né, que é uma grande escola que traz pra gente grandes nomes aí de mercado, para atuar também, buscar sempre qualidade dentro das minhas atuações, tanto com PMS,
quanto com alta liderança. Então, é sempre em busca assim, de qualificar a minha atuação diante dos meus clientes, diante de empresas, diante de alunos, né? Quando eu estou atuando como professora. Mas eu costumo dizer que eu sou consultora, atuo como professora em alguns momentos da minha carreira, mas eu sou consultora com uma experiência já testada, comprovada aí, e de mão na massa, né? Que é muito importante para mim. Por que eu friso bastante? Porque essa prática eu tenho com a internet, você que é aí do marketing digital, vocês que estão circulando também na internet, a gente vê tanta coisa, mas a gente nunca sabe o que é real de fato, sabe? O que tem prática. 90%, gente, 99% é falso, você vê. O que tem prática? Pega aí e faz. Tentou vender, não existe. A pessoa fala assim, não, eu sou fotógrafa, né? eu tenho medo, fala assim, peraí, desde quando? Sabe? Não é assim pra duvidar da pessoa, nem pra eu sou melhor que você, não, é porque é algo que tá muito assustador, essa coisa rasa, sabe? Assim, esses dias eu vi um analista renomado, que eu não me lembro, acho que foi o Cortella, ele falou assim, um civil fatura aí 15 mil reais na mão de um civil, o que ele vai fazer? Vai comprar um iPhone, última geração, vai fazer uma cirurgia estética, né? Coloca 15 mil na mão de um empreendedor, ele vai fazer um curso de como ganhar mais dinheiro, ou como qualificar mais a sua empresa, ou como vender melhor, ou como, sabe, ou como fazer alguma coisa para a sua empresa. Gente, é exatamente isso. Para quem realmente está dentro do cenário do empreendedorismo, que o empreendedor, eu falo em consultorias e em aulas também. Ao longo do tempo eu percebi que foi assim, se formando um conceito muito marginalizado em torno do empreendedor, mas por culpa do próprio empreendedor. Porque assim, eu faço faculdade, né? Eu vou trilhar a carreira de advogado, de médico, de, sei lá, de professor, enfim, qualquer carreira. Aí eu vou fazer vestibular, né? Aí eu vou fazer cursinho primeiro, tem gente que faz cursinho, depois faz vestibular, depois vai fazer estagiário. Estagiário não é ninguém, né? Aí você vai servir café durante muito tempo para os outros, para o povo ficar ainda fazendo piadinha com você, beleza? Aí você vai um tempo estagiário, depois você tem a sua primeira oportunidade ali, aí fica ali perto de professores que possam te ajudar, pede ajuda para pessoas, me ajuda ali na tal empresa e tal. Vai ali, galgando, fica 5, 6 anos nessa, 7 anos e tal. O empreendedor enche a sacola de calcinha sutiã e fala que entendeu. Entendeu? Não quer estudar, não quer encarar como uma carreira. Isso é culpa do próprio empreendedor, que não estuda para empreender. São técnicas, existem técnicas específicas que falam assim, e essa daqui vai gerar tal resultado, e essa vai gerar tal. A cliente não, aí você vende ali, você pode ser qualquer coisa, até vendedor, né? Tem essa piada. Uhum. Mas quase ninguém que eu conheço assim do meu redor vende, de fato. Faz bons negócios. Sabe? Assim, que legal, ser vendedor é ser qualquer coisa, mas então vende alguma coisa aí pra mim qualificada. Não, faz um fechamento de responsa e legal pra mim. Não faz. Por quê? Porque tem que estudar, gente. Tem que estudar, tem que entender como que se dá essa articulação, tem que ter experiência prática, lidar com stakeholders, articular com stakeholders, tem que ter prática. Quebra a cara um dia, quebra a cara outro. Tem muito tapa na cara também. Depois fala assim, peraí, olha gente, esse tipo de argumento funciona. Deixa eu ler tal coisa, deixa eu estudar tal coisa. Vou fazer essa formação X e aquela Y. Até que com o tempo, a gente vai entendendo que funciona, que é uma articulação adequada, sabe? De qualidade. Então, foi se construindo, foi se marginalizando o empreendedor por culpa do próprio empreendedor, na minha percepção. Faz todo sentido isso. Que não se empodera, fala assim, o que você é empreendedor? Fica com medo, fala pra dentro. Fala pra dentro, né? Porque com medo, porque o mundo é de quem é concursado, nada contra.
Quem Não, tem mas- né? Mas diploma, quem né? tem diploma, né? Qual que é a sua casta? Você já vê essa piada, você vê de qual família, qual que é o seu sobrenome, né? Assim, Ainda mais em você- Minas. ainda mais em Minas. Ainda mais em Minas. Mas por culpa do empreendedor, que fala assim, não, peraí, eu empreendo, mas eu busco conhecimento, olha, sei tal metodologia ágil, eu estudei tal coisa, eu sei fazer isso, aquilo, outro, não se empodera, né? Não mostra de fato. Vai fazendo as coisas ali, ó, aleatoriamente. Aí entra em qual mecanismo? Eu auxilio você a ser melhor, né? Porque não tem método. Aí fala assim, eu te ajudo. Não, gente. Quem ajuda, quem auxilia, quem levanta o outro é quem não tem método. Porque método a gente trabalha com fatos, com números. Eu tenho medo dela escutar isso, eu ficar vendo as coisas que eu já vi na internet. Eu não sei como esses caras ganham dinheiro, eu fico, meu Deus. E ganha muito dinheiro. Aí, então, isso, Mas perde também. o que você tá falando, na verdade, aí é uma dor minha, que eu brinco. Porque é o seguinte, as pessoas, elas fazem um negócio, vendem sem método porque aprendeu alguma coisa, ganham dinheiro porque as pessoas acreditaram naquele método. Hoje a gente saturou, eu vejo que o mercado de cursos online, hoje ele é muito saturado, porque há 5 anos atrás, essas pessoas acreditaram em gente que nunca fez nada na vida, gastaram 1.000, 2.000, 3.000. Concordo. Hoje em dia, você fala para o cara fala, oxe, não vou fazer. Por quê? Porque acreditou em gente que não tem método, acreditou em gente que leu qualquer coisa e o mercado saturou. Eu vejo isso por grandes players, grandes players porque foi formado e não tem método. Que há 6, 7 anos atrás lucrava 10, 20, 30 milhões com lançamento. Aí, e outra coisa que eu fico puto se uma coisa funciona, você não precisa ter o 2.0. Você não precisa ter o 3.0. Tem gente que tá no 10.0, você fala assim, cara, não, mas se funciona, fica lá. arroz e feijão funciona o resto da sua vida, você não precisa trocar, cara. Mas olha, tem um outro. Engraçado. Eu concordo muito com você. E tem o outro lado que nem todo mundo conta. Eu conheço pessoas que investiram pesado, tiveram esse bastidor de curso, de lançamento, de milhões de dólares, ficaram. Porque não é fácil também, né, gente? A pessoa fica ali noite sem dormir, no lançamento e tudo mais. Essa mesma pessoa, hoje, não tem essa carreira mais. Porque E assim, não tem nada, tá? Construiu uma carreira em cima desse tipo de lançamento, desse tipo de investimento e foi trilhar uma outra coisa, porque não deu conta. Não dá. Não tem vaga pra todo mundo. Não tem. Não tem vaga pra todo mundo. Não tem. Como tudo na vida. Como tudo na vida, mas quando você trilha uma carreira que é personalizada, que o método é seu e é algo personificado, sabe? É algo genuíno, é algo que você desenvolveu, que fala assim, qual que é a receita? Cara, você tem que sentar aí pra gente fazer uma coisa pra você. Acabou. Isso não se dilui. Não tem preço isso. Não tem, e é um ser. legado que você desenvolve, que você vai desenvolvendo aí, que a gente tem a capacidade de construir, de deixar. E de desenvolver que é meu, é uma receita minha, né? Mas eu conheço pessoas que ficaram nesse bastidor de lançamento de milhões e que a maioria concluiu só 20% do curso. Nem isso. E aí, qual que é a tendência, né? Nem sei se essa palavra o fala tanto. Qual que é o que se espera, que a gente estava até conversando nos bastidores, né? O que se espera de uma promessa dessa? Defasagem. É só olhar pro cenário, gente. É só olhar pro cenário. Hoje tá legal, lindo, maravilhoso. Mas daqui a 2 anos, o que pode acontecer com esse tipo de estrutura? Eu recentemente, depois que eu vi isso, que eu não vou citar o nome, né? Mas você conhece de um famoso aí online. Cara, eu entrei, era 4 horas da manhã. Eu acordei, fui fazer. Aí eu fui trabalhar, né? Porque empreendedor é uma merda, né? A gente acorda 4 horas da manhã e vai trabalhar. É isso, vou adiantar minhas coisas aqui, peraí. Eu já funciono diferente, eu vou dormir às 4. Também, né? E aí eu entrei numa live do fulano de tal e bolinhas, né?
Beleza, eu falei assim, nossa, cara, quantos milhões de seguidores. Eu falei, gente, não é famoso, não é a Madonna, né? Não tem canto. Aí eu começo a raciocinar. Mas é famosinho, mas assim, cara, não é o Michael Jackson, tudo bem, o Michael Jackson nem tá vivo, mas sei lá, um Elton John da vida, com um cara desse que atrai esse tipo de gente, essa quantidade de pessoas. Beleza. Gente, deu um bug lá na live dele, sei lá, os robôs dele caíram, tinham 150 pessoas na live. Não eram 15 mil pessoas. E é assim mesmo. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Então, E é assim. Não, E é não, assim. É inflado de forma não orgânica. não orgânica. É o famoso fake. Então, Famoso fake. isso acontece, né? Muito. Daí, como a gente quer trabalhar, é claro que assim, cada um vai encontrar como se encaixa no mercado, sabe? Não tô falando aqui, eu não faço isso, eu vou criticar o outro, não, E aí, como é que eu me encaixo? Porque tem gente que não dá conta dessa estrutura, Sim. sabe? Como que eu me encaixo? O que eu vou fazer? Quem sou eu na fila do pão? Sim. Sabe? Onde que eu vou ficar ali? Porque não tem que fazer o que todo mundo tá fazendo, né? Pelo contrário, né? Melhor fazer uma coisa diferente. Agora, você falou de uma coisa diferente também que você está fazendo. Você pode dar um spoiler pra gente do livro que você está escrevendo? Sim. Eu estou em coautoria de um livro biográfico do fundador de uma grande empresa, uma grande indústria em Minas Gerais, né? E esse livro tem sido o grande amor, assim, atual, sabe? Estou em coautoria, escrevendo o livro com a filha desse fundador. Que bacana. Muito bacana. E eu construí o conceito dentro dessa narrativa, que é a história dele, né? Forjada, né? A vida dele forjada diante de adversidades. A gente vai falar da história, contar a história de vida dele do zero. Porque realmente hoje ele tem uma grande empresa aí, um galpão enorme, né? Eu não sei nem a metragem, tá, gente? Assim, não vou lembrar de cor, mas é uma indústria que atende muitas empresas no Brasil inteiro. Mas ele começou do zero, duas portinhas assim, né? E começou com o irmão dele, que nesse período veio a falecer. Só esse spoiler que eu conto, mas a gente vai contar, a gente está contando de forma bem mais detalhada e bem mais poética no livro, como que aconteceu tudo isso e como que ele continuou o livro sem o irmão, aliás, a história de vida dele, né, a indústria sem o irmão, mas que foi idealizada com o irmão, e como que ele honra esse irmão até hoje dentro da indústria. É muito bacana, uma história muito bonita. Nós temos aí um apoio editorial que é o Léo Dicker. Eu posso falar que ele tem me apoiado nas revisões e nas conversas ali dos bastidores, tem revisado junto comigo e com a filha do fundador. E então vai ficar uma obra muito bacana. Quando ficar pronto? Em novembro. E aí você vem aqui para apresentar. Então. Venho, gente, venho porque será uma obra assim, a gente tem construído uma obra muito bonita, né? E contar a história dele tem sido algo muito profundo, porque de grande aprendizado, porque ele é um grande empresário, ele tem 73 anos, então ele tem uma bagagem de vida e de prática empreendedora muito robusta. Tanto que tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele fala assim, olha gente, o papo tá bom, mas deixa eu... o papo tá bom, mas eu tenho que ir, porque até agora eu não vendi nada. Então até hoje, ele coloca o chapéu dele lá, né, como é que chama aquele chapéu quando a gente... De palha? Não, gente, de obra. Aquele branquinho de obra. E vai para a obra de segurança de um dos EPIs, né? E vai para os galpões lá, ficar no meio da turma ou entrar em contato com os clientes dele. Então toda essa essência, desde quando ele começou, ele mantém. Legal. E é um grande ensinamento, assim, então tem sido um ouro. Perfeito. O papo tá bom, Fernanda Costa, mas a gente se encaminha para o final e eu sempre gosto de fazer uma pergunta. Hoje, para quem está começando a vida na carreira e tudo mais, o que ela precisaria para ser uma consultora de marketing, para chegar aí, ela olha e fala assim, eu estou pensando em trabalhar com marketing. Qual que é o conselho que você daria para essa nova geração aí que está chegando?
Uau! Nossa, muito legal aí a sua pergunta, Toru. Um conselho para quem para um profissional trilhar, né, a carreira de marketing é escolher a escola de referência para estudar. Primeiro ponto, assim, escolher os mestres para seguir, porque a gente pensa logo existe, mas a gente pensa muita porcaria também, né, gente? E tem gente que fala muita besteira, muita asneira. Né? Eu acho que assim, eu percebo, tem muito boboca falando um monte de asneira e tem muito boboquinha escutando e tentando repetir. Então, tanto para a carreira do marketing quanto para qualquer outra carreira, mas para essa carreira do marketing, que todo mundo fala que faz marketing, mas ninguém faz. Né? Eu faço marketing, eu também sou do marketing. Tá, mas então vai, senta aí e me mostra. Faz o brand da marca. Isso. Mostra por que a sua marca existe. Mostra, exatamente. Então, para essa área que todo mundo fala que faz, mas ninguém coloca a mão na massa, começa a trilhar a sua carreira com uma boa escola, estudando bastante e provando que você sabe fazer. O saber fazer é o mais importante de qualquer carreira para mim. Não é ficar provando de forma egóica, né? Não é isso. Mas assim, olha, deixa eu te contar aqui, deixa eu te mostrar que eu sei fazer, deixa eu te mostrar a minha prática, deixa eu te mostrar que realmente eu testei. E outro ponto importante que eu gosto de falar é ter tenacidade para buscar os objetivos, porque é muito importante o entusiasmo no bom ânimo. Isso eu nunca deixo de colocar assim no meu discurso, porque tem muita gente empolgada, mas poucos entusiasmados. E a empolgação, ela vai embora, né? Ela acaba rápido. Ela estoura igual pipoca, ou você vai ali num show legal, né? E aí viu aquele artista que você adora, tal, mas daqui uma semana você está nem lembrando. E para empreender ou para trilhar qualquer carreira que a gente deseja ou escutar sonhos, desejos que a gente queira do fundo do coração, a gente precisa ter motivo para isso. E o que leva a gente a nos manter firmes nesses motivos é o entusiasmo. A empolgação, ela dilui. Né? Porque tem desafio demais, muita coisa acontece, vem uma rasteira daqui e dali, cliente cancela contrato, cliente fala, olha, até mais tarde, né? Um projeto pode ser que não dê tanto certo aquela estratégia, mas se eu tenho entusiasmo, é o bom ânimo, está mais relacionado à fé. Né? A empolgação, ela tá mais ligada no ego, é aquela coisa da aparência. Então eu não acredito em projetos que são embasados em empolgação, não. Daí o que respondendo a sua pergunta, mantenha o entusiasmo, direcionamento para o projeto que você deseja, ter clareza do que você quer, que essa parte não é fácil. Muitas vezes a gente fica muito tempo traçando o discurso da nossa carreira, muitos anos traçando. E não adianta ter pressa nisso não, porque se esse discurso ficar raso, ninguém vai entender o que você faz. Então eu coloco isso, assim, até com os meus mentorados. Fica um tempinho aí, ó, entendendo que de fato você quer passar de discurso. Porque aí depois, para isso rodar, é mais fácil. Sabe? É mais congruente, tem mais coesão. Então, isso não é nem um conselho, assim, sei lá, o que eu vivo de prática, né? Eu costumo falar assim, o que você faria? Olha, a minha prática é essa. Eu funciono dessa forma. Pouca empolgação, aliás, eu busco tirar a empolgação da minha vida. O entusiasmo, ele é constante. Né? Assim, faça chuva ou faça sol, com dinheiro ou sem dinheiro, cara, eu tenho um objetivo. Eu tenho metas aqui internas, pessoais, eu com meu travesseirinho, né? E isso ninguém derruba. Isso você pode achar o que você quiser da minha empresa, do meu perfil. Você pode me odiar, você pode me amar, não importa, mas o meu projeto é meu. O que eu acredito ali, deitado no meu travesseirinho,
são coisas minhas. E isso quem sustenta é o entusiasmo do ser humano, não é a empolgação. A empolgação, ela quica, né? Ela precisa de outro terceiro. Não, entusiasmo não precisa de terceiro. Eu vivo ele sozinho. A gente vai embora, eu vou ali, fico ali sozinha na praça tomando sorvete, entusiasmada. Não é pulando de alegria, né? Concentrada. Então a concentração, a constância, nunca parar de obter informação de fontes importantes. Escolher os mestres a seguir e não os boboquinhas que falam tudo que viram na internet, nada contra a internet, mas assim, sair do raso, aprofundar nas coisas, sabe? Todo mundo tá fazendo, por que tá fazendo? Isso funciona pra mim, pra que eu vou fazer? Eu não sou todo mundo. Quem sou eu de fato? O que me move? E fechar o meu circuito, falar assim, e as críticas vão vir, as pessoas vão falar, cara, até papagaio fala. Isso aí todo mundo vai falar mesmo, entendeu? Tem um monte de gente falando um monte de coisa. Isso é o que mais tem a gente falando. Se perguntar assim, o que você acha? Acabou. A gente fica até amanhã que você falar o que você acha. Né? Então, se a gente for ligar para isso e não tiver autoestima suficiente para separar, sabe? Assim, peraí, calma. É muito legal tudo que fulano falou, mas agora isso é legal para mim. E isso não é. E ter esse discernimento, né? A resiliência. Ficou clichê essa palavra. Todo mundo fala de resiliência, mas ninguém pratica. Não. Resiliência resiliência tem a ver com o estado mental. Eu tô estressada, aí eu saio do estado, mesmo com tudo acontecendo, o estado de estressada, eu consigo manter o meu entusiasmo. Então isso não tira de mim a minha essência, né? É isso, gente, que eu tenho para dizer. Mas falta uma última pergunta, Fernanda. O que é a felicidade para você, Fernanda? E o que te faz feliz? Nossa, que legal. Felicidade para mim, Marcelo, eu faço essa brincadeira, né? Felicidade é a minha filha comer legumes, por exemplo. Felicidade é a Letícia disso não tem problema. Comer frutas. Não, eu tô também, né? Eu tenho uma filha de 1 ano e 10 meses, 1 ano e 4 meses, que ela come jiló cru, ela é estranha, ela come gengibre, ela come limão. Eu tô rindo porque ela abre a geladeira, pega a banana. Isso eu não preciso. A Letícia come também bastante frutas e tal, mas os legumes, eu não gosto. Então hoje a minha felicidade é a Letícia comer legumes. Hoje a minha felicidade é fazer o que eu sinto prazer de fazer todos os dias. E construir uma carreira, né? Porque a carreira hoje para mim é importante. Sim. E construir uma carreira baseada nas coisas que me fazem bem, né? Felicidade não está muito fora. Assim, hoje não representa ter. Felicidade para mim hoje representa o que de fato é importante para o meu dia a dia de vida. Porque para mim ninguém vai sair vivo dessa, né? Ninguém vai sair. Essa é a certeza. Essa é a certeza. Ninguém vai sair vivo dessa. Então, acumular não é importante, sabe? Ego também não é importante. O que importa para ser feliz para mim hoje são momentos interessantes, momentos legais, momentos que fazem sentido. Felicidade hoje é acumular momentos de sentido. Muito legal. Essa é a minha definição assim, mais próxima de felicidade. Muito legal. Obrigado, Fernanda, Obrigado, por você ter vindo aqui para esse podcast. A gente está muito feliz com a sua presença. Foi uma aula. Eu adorei. Foi uma aula também. Nossa, foi incrível, eu amei. Obrigado.